Fala turma, fala galera que curte o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente, e hoje no nosso mais novo vídeo da série 676 Curiosidades, resolvi trazer um tema bastante polêmico, mas que é de suma importância para o bom funcionamento do veículo, seja ele novo ou seja ele antigo, que é o sistema de arrefecimento. Só que antes da gente partir para o nosso vídeo, eu quero primeiro agradecer aos nossos quase 730 inscritos, me deu até um trava-língua aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que está se inscrevendo, que está deixando seus comentários. Eu estou fazendo questão de responder todos os comentários que vocês deixam. Muita coisa bacana, às vezes tem dúvidas, a grande maioria deles de incentivo. Gente, muito obrigado. Isso nos ajuda muito a continuar, a saber que a gente está no bom caminho, trazendo conteúdo de qualidade para você. E se de repente você que está chegando agora no nosso canal não é inscrito, por favor, se inscreva, tá? Deixa teu like, isso é muito importante para a gente, tá bom? Tanto a sua inscrição quanto o seu like, gente. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa alcançar mais apaixonados, né, pelo antigo mobilismo principalmente, mas por que não pelos veículos automotores como um todo, e que a gente leve, né, esse mesmo material de qualidade para cada vez mais pessoas. Siga-nos também nas nossas redes sociais, facebook.com/676clube, no Instagram, @676clube, e se você deseja ter um contato direto conosco, por favor, envie-nos um e-mail para 676clube@gmail.com. Tá certo, turma? Bom, bora pro vídeo que hoje provavelmente vai ser um pouquinho mais comprido, né? Um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que serão conteúdos de qualidade para você. Bem, turma, é o seguinte... O tema de hoje foi sugerido pelo nosso amigo e vice-presidente Eduardo Lisboa, tá? Com base no vídeo que nós publicamos semana retrasada, a respeito de uma viagem que eu fiz com o Monza, certo? Ele entrou em contato comigo e sugeriu esse tema. Ele falou: Fernando, que tal se a gente falasse daquele sistema que talvez cause a maior preocupação em quem possui um antigo e deseja fazer uma viagem longa, que é o sistema de arrefecimento. E realmente faz todo sentido, né? Durante o vídeo eu dei uma pincelada muito básica a respeito desse tema, apenas falei sobre conferência de nível, mas o fato é que o sistema de arrefecimento ele é muito mais extenso e exige cuidados especiais, né, para que você tenha uma viagem tranquila e segura com o teu carro, seja antigo ou seja novo. Inclusive, já fica aqui a primeira das informações. Ao contrário do que muita gente pensa, o sistema de arrefecimento não dá problema só em carro antigo, tá? É muito comum veículos mais novos também terem, né, esse sistema causando determinados problemas, na grande maioria das vezes por negligência dos proprietários em realizar as manutenções preventivas. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, gente? A gente vai conhecer os órgãos principais do sistema, os cuidados de manutenção preventiva e também os cuidados de manutenção corretiva, que infelizmente são os mais comuns para nós, né, que às vezes adquirimos um veículo antigo e desejamos utilizá-lo regularmente. É algo inescapável. Infelizmente, quando a gente compra um antigo, a gente já meio que guarda um valor reservadinho, desculpa, tá, turma? Guarda um valor já para fazer um trabalho extenso no sistema de arrefecimento, porque na grande maioria das vezes é um sistema negligenciado. Tá bom, turma? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Começando, vocês estão observando já aqui, né, os dois antigos com seus capôs devidamente abertos, mas eu quero deixar claro o seguinte: eu não vou falar especificamente de um sistema, tá? Inclusive, eu já fiz isso no passado. Para quem desejar ver algumas particularidades do sistema do Opala, eu vou deixar no final desse vídeo naquele botão, né, que te direciona para um vídeo que a gente geralmente deixa aí como sugestão. Eu vou deixar o vídeo sobre o sistema de arrefecimento desse carinha aqui para que você conheça, tá bom? Hoje a gente vai falar de uma maneira mais genérica sobre os sistemas de arrefecimento, e eu vou usar os dois carros como exemplo, e nós também vamos usar essa bancada que nós temos aqui alguns componentes que eu vou dissertar para vocês, tá bom? Bom, turma, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que, basicamente, os sistemas de arrefecimento dos veículos são compostos de duas situações. Ou melhor dizendo, vou até reformular um pouquinho essa colocação. Nós temos dois sistemas básicos
que promovem o arrefecimento no motor. Nós temos o arrefecimento a ar, que é muito conhecido dos nossos amigos aí, né, da linha Volkswagen, que certamente foi o maior representante desse sistema aqui no Brasil, com a linha Fusca, Brasília, Kombi, enfim, né, o próprio Gol também, que no início da sua fabricação também foi fornecido basicamente com a mesma mecânica a ar, enfim, e também das motocicletas, né, que é o sistema mais comum de arrefecimento, tanto de ar quanto de óleo, o arrefecimento, perdão, tanto do motor quanto do óleo, o arrefecimento a ar, ok? E o mais comum, né, majoritário aí em praticamente todos os veículos que a gente tem hoje em circulação, que é o sistema a água, tá ok, turma? E é sobre o sistema água que nós vamos falar hoje. Eu, particularmente, tenho alguns conhecimentos, porém muito básicos a respeito do arrefecimento a ar. Então, hoje nós vamos nos ater ao sistema de arrefecimento a água, tá ok? Bom, meus caros, eu vou então já fazer aqui uma explanação para vocês sobre os principais componentes do sistema em ambos os carros, ok? E em seguida eu vou passar para vocês algumas particularidades de alguns componentes e como você pode manter o seu sistema em ordem, limpo e devidamente confiável, beleza? De quebra, aqui nós vamos iniciar então a explanação, né, de alguns elementos básicos. Nós temos aqui o nosso motor 6 cilindros do Opala e já vamos começar aí pelos dois elementos que, mesmo para uma pessoa leiga, são os elementos que vêm à mente quando a gente fala de sistema de arrefecimento. O líquido de arrefecimento, que aqui no nosso motor, né, está visível aqui dentro do nosso reservatório. Se de repente você não está vendo ele, eu vou fazer questão de sinalizar onde está o nível dele aqui, ó, tá? E o radiador, que nada mais é do que este cara que está aqui na frente do carro, tá? Bom, meus amigos, como funciona o sistema de arrefecimento? O motor, por ser um motor térmico, ou seja, o motor a combustão é um motor que transforma energia térmica em energia cinética, né? Ele pega a energia promovida pela explosão do combustível no interior e transforma isso em movimento, ok? Então, por isso que nós devemos dizer que o motor a combustão é um motor térmico. Então, se há essa troca, se há essa geração, né, de movimento através de uma explosão, nós devemos lembrar o seguinte: o que a explosão gera? Calor. E um calor muito grande. Então, tenta imaginar um motor como esse, sem um sistema que de repente pudesse controlar a temperatura de trabalho do motor. Certamente é um motor que iria funcionar por poucos minutos e iria literalmente travar, ou como a gente fala popularmente, fundir. Qual que é a explicação, né, desse termo que é tão popular que às vezes a gente fala, pô, o fulano estava na estrada e o carro dele fundiu o motor. Quando a gente fala de fundir o motor, gente, significa que o motor ele aqueceu tanto que as peças metálicas do interior, né, que são as peças que se movimentam, fundiram-se uma na outra. Tenta imaginar então o estrago disso, né? E isso geralmente ocorre por falhas no sistema de arrefecimento. Então, turma, o sistema de arrefecimento é um sistema que pega todo esse calor que é gerado pelo motor, transfere ele para um meio que, no nosso caso aqui, é o líquido de arrefecimento, mas que, por exemplo, como nós comentamos há pouco, pode ser o ar, ok? E, naturalmente, por conta dessa troca térmica, controla a temperatura do motor, fazendo com que ele possa funcionar por horas, dias, semanas e anos. Muitas vezes aí até ininterruptos, dependendo do uso do carro, né? A gente, quando eu digo ininterrupto, só para vocês entenderem, eu lembro que na minha época de concessionária, nós atendíamos uma frota de vans, que para vocês terem uma ideia, os carros eram tão utilizados que a troca entre motoristas ocorria com o motor funcionando. Para vocês terem ideia, não dava tempo sequer de desligar o motor. Imagina, existem casos de veículos assim, tá, meus amigos? Então, o que acontece, gente? Voltando aqui para o sistema de arrefecimento. Como que essa troca é feita? Muito simples. Nós temos aqui
um sistema composto pelo radiador, ok? Que pode ser constituído em alumínio, como é o caso desse meu Opala. Você pode falar, mas Fernando, o radiador original do Opala não é de alumínio, é de cobre. Você está correto. Mas o que acontece? Tempos atrás, infelizmente, eu tive que substituir esse radiador por desgaste na peça, e nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? E eu escolhi esse radiador de alumínio, que tem o mesmo aspecto do original, porém eu fiz a pintura dele em preto e ficou, né, com esse resultado sensacional. Então nós temos aí, gente, o radiador, temos as mangueiras, temos a válvula termostática que está aqui dentro, o reservatório de expansão, que é aquele carinha ali, e nós temos a bomba d'água, que no caso do nosso Opala, é esta polia aqui, ó, tá? A bomba d'água dele tem um acesso até fácil, digamos assim. Além, logicamente, da nossa ventoinha, que no caso do nosso Opala aqui, é uma ventoinha elétrica. E nós vamos falar de algumas particularidades desse sistema também. Atrelado ao sistema de arrefecimento, e não menos importante, porque isso pode gerar problemas para o sistema, tá? E carece dos mesmos cuidados que a gente detém para o radiador, para a bomba d'água, para a ventoinha, são sistemas que são ligados de forma a aproveitar o líquido de arrefecimento. Ou seja, esse é um exemplo aqui, ó, um sistema de ar quente. Para quem não sabe, aquele ar aquecido que você tem dentro do seu carro, quando seu carro tem ar quente, ou mesmo ar condicionado frio e quente, o calor ali é obtido através do líquido de arrefecimento, tá? Dentro do carro tem um pequeno radiador que recebe através dessas mangueiras aqui, ó. Essa daqui é uma e a outra mangueira é um pouquinho ruim de ver, mas aqui você já consegue entender. Ele recebe o líquido de arrefecimento, aquecido do motor, é claro, e ele, né, naturalmente passa a trocar o calor que vai armazenado dentro dele, né, por conta da passagem do líquido, com o ar sugado ou empurrado, dependendo do sistema, pelo ventilador interno do carro, tá? No caso do Opala, o radiador de ar quente está bem aqui embaixo. Você tem uma proteção além aqui da grade e você tem um radiador embaixo dele, um ventilador que puxa, né? Ele é um ventilador aspirante. Então ele puxa o ar que entra por aqui, o ar externo, passa pelo radiador de ar quente e entra no carro aquecido, conforme a posição do controle, né, de temperatura que você modulou ali no painel do carro. Beleza, turma? Bom, usando o Monza como exemplo aqui, só para vocês se situarem, já que o Monza está um pouco mais próximo de um carro mais moderno que a gente tem aí, né, no dia a dia, então nós temos aqui nele, ó, o radiador, ok? Que nesse caso é uma peça em alumínio também, com carcaças plásticas nas duas extremidades. Nós temos aqui a ventoinha, tá? No caso do Monza, nós temos um outro componente que hoje já não é mais tão popular, mas é importante dizer, é a resistência. Aquela resistência ali, ela é responsável por gerenciar a primeira e a segunda velocidade da ventoinha, tá bom? Ou seja, no Monza nós temos duas velocidades, uma velocidade mais lenta para quando a gente liga o ar-condicionado e uma velocidade mais rápida quando nós temos a ativação da ventoinha pelo famoso interruptor térmico, que é aquele cara que está ali embaixo, ou cebolão, que a gente já vai abordar o funcionamento dele em detalhes. Aqui nós temos as mangueiras, tá? No caso do nosso Monza, a válvula termostática está aqui dentro dessa cúpula, ok? A bomba d'água dele a gente não vai conseguir ver porque ela vai lá embaixo, movida pela correia dentada do motor, tá? E ali nós temos, ó, o reservatório de expansão. Podem ver que o líquido tá ali presente, rosinha, né? E as mangueiras do ar quente a gente não vai conseguir ver porque no Monza elas vão lá embaixo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia da localização principal dos elementos do sistema de arrefecimento, beleza? Bom, turma, dada aqui a localização dos elementos, a gente vai começar a falar agora um pouquinho de manutenção preventiva e manutenção corretiva. E em seguida eu vou fazer questão de falar sobre alguns cuidados e verificações que a gente pode e deve ter com elementos do sistema de arrefecimento para uma longa durabilidade de todo o motor do seu veículo, tá ok? Então, bora lá! Bom, turma, continuando aqui, né, o nosso vídeo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o conceito de manutenção, tá?
Nós temos dois tipos de manutenção. A manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Qual que é o conceito da manutenção preventiva? É realizar determinadas operações de modo a prevenir, de modo a evitar que determinados problemas ocorram com o seu veículo, ok? Ou seja, é você pegar algo que teoricamente está bom, substituir, ou se for uma regulagem, fazer a regulagem, enfim, fazer com que você tenha uma operação que, quando realizada, garante que você evite problemas. Esse é o conceito da manutenção preventiva. E o exemplo mais clássico de uma manutenção preventiva é a revisão periódica que você deve realizar no seu veículo, seja ele um veículo novo, seja um veículo antigo, tá? Eu acho que a gente pode englobar tudo que se refere à manutenção preventiva com o exemplo da revisão, ok? E ao contrário do que muita gente pensa, as revisões não devem ser feitas apenas quando os veículos atingem determinadas quilometragens. Elas também devem ser feitas por tempo. Tanto é que quando você consulta o manual do proprietário do teu carro, isso inclusive ocorre no manual desses dois caras aqui, tá? Você observa no plano de manutenção desses carros que existem operações que devem ser feitas pelo tempo também, não somente pela quilometragem. Porque, turma, o tempo degrada até mais do que a quilometragem. Então, às vezes você pega aquele carro que, putz, cara, rodei, sei lá, 1000 quilômetros no ano, que a gente sabe que é uma situação comum nos antigos, ainda mais nesses tempos de pandemia, que a gente não está tendo evento, a gente não está indo para lugar nenhum quase, é uma situação bastante comum. Então eu não vou fazer nada porque eu não rodei nada. Não é bem assim, gente. O tempo degrada. Degrada fluidos, degrada peças mecânicas, degrada borrachas, plásticos, enfim. O tempo é implacável também com os veículos, mesmo que eles não sejam utilizados, tá bom? Então já temos aí o conceito dos tipos de manutenção. E qual que é a operação mais importante e, por incrível que pareça, a mais negligenciada quando a gente fala de manutenção preventiva do sistema de arrefecimento? A troca do fluido de arrefecimento, gente. Algo que, se a gente for colocar em termos de custo, é o mais barato e também o mais fácil de fazer, é o ponto que o pessoal mais negligencia. E vocês não fazem ideia de como nós, donos de antigos, sofremos por conta dessas negligências dos donos anteriores desses caras aqui. Geralmente, quando a gente adquire veículos antigos, a gente já precisa separar uma grana para fazer uma série de correções aí no sistema de arrefecimento para deixar esses veículos confiáveis. E aí entra a manutenção corretiva. Por quê? Porque a gente precisa pegar tudo que foi degradado, tudo que foi consumido, tudo que está em mau estado por conta da falta de cuidado dos donos anteriores e substituir para que a gente possa utilizar esses carros com um pouco mais de tranquilidade. Mas a gente já vai falar disso daqui a pouco. Então, gente, falando do sistema de arrefecimento, nós podemos ter motores, como os motores mais antigos da linha Opala, que trabalham com uma mistura de água potável e óleo solúvel, que é aquele óleo que é utilizado, né, nas tornearias para corte de peças, ok? Ou nós podemos ter a situação que nós temos nesses dois carros, que o líquido de arrefecimento é composto de uma mistura de água desmineralizada e fluido refrigerante. No caso desses dois carros aqui, essa mistura é composta de 50% de água desmineralizada e 50% de líquido, né, de fluido refrigerante ou aditivo, como você quiser chamar. Bom, meus caros, por incrível que pareça, infelizmente esses dois carros foram vítimas da falta de cuidado nesse sistema. E nesses dois carros eu tive que fazer manutenções pesadas para poder deixá-los confiáveis, tá? Então, por favor, o primeiro dos recados que eu gostaria de deixar aqui: não negligencie a troca periódica do fluido de arrefecimento. Um cuidado simples desse pode te evitar muita, mas muita dor de cabeça, panes e garantir a durabilidade do seu motor por muito mais tempo. No caso desses dois carros, o que eu costumo fazer com a ajuda do meu amigo Diegão, que é a pessoa, né, que trabalha aí nos meus carros? A gente substitui os fluidos de arrefecimento de ambos os carros anualmente. Ah, Fernando, mas os carros não rodam. Não importa,
Eu substituo eles anualmente, justamente para evitar dores de cabeça, para ter a confiabilidade de embarcar minhas coisas e fazer uma viagem tranquila, com a certeza de que, ou pelo menos, né, com a proximidade da certeza de que eu não vou ter nenhum tipo de pane, pelo menos não relacionado ao sistema de arrefecimento. Tá ok, turma? Bom, o custo varia muito, porque pode ter, por exemplo, sistemas como o do Opala, que consomem 12 litros no sistema de arrefecimento, como sistemas do Monza, que consomem 7. Então, o custo dessa operação vai variar muito de carro para carro, mas te garanto que de todos os custos possíveis é o menor. Então, por favor, não negligencie esse contato, esse cuidado. Fernanda, e qual que é o prejuízo? O que acontece com o meu motor, com o meu carro, se eu não faço a troca periódica? Oxidação. Principalmente no motor como o do Opala, onde você tem o cabeçote e o bloco constituídos de ferro fundido. É natural, gente, mesmo que você tenha o seu sistema protegido, de tempos em tempos, infelizmente, o ferro se desprende em micropartículas, né? E essas micropartículas vão navegando, digamos assim, pelo sistema de arrefecimento e se alojando na bomba d'água, no radiador, na cúpula da válvula termostática, no radiador de ar quente, enfim. Então, a troca periódica do fluido de arrefecimento, além de garantir, né, a própria troca térmica do líquido com o ar, também faz com que você retire essas impurezas e, naturalmente, você sempre mantenha líquido em plenas condições trabalhando no motor do teu carro, tá? E quando a gente não faz isso, infelizmente, essa corrosão vai se acumulando a ponto de gerar danos nos radiadores, que são os principais elementos que sofrem com o sistema de arrefecimento sem cuidado. Isso se traduz na forma de furos, de vazamento nas vedações entre as carcaças e a colmeia, que eu vou deixar uma foto aqui para vocês, só para vocês entenderem a diferença, tá bom? E geralmente é onde nós temos vazamento quando a gente fala de união de carcaça e de colmeia. Travamentos de válvula termostática, que é uma situação bastante comum e que geralmente ocorre por acúmulo de sujeira, tá? Na própria válvula. Nós temos também situações onde ocorre danos na bomba d'água. Muitas vezes, principalmente quando a hélice da bomba é metálica, ela chega a corroer, gente. Ela sofre um literal esfarelamento das pás da hélice. Então, o fluxo de água que deveria existir no sistema simplesmente deixa de existir. Porque, imagina, você ter as pás da hélice da bomba ali corroídas, não vai ter movimento de água, não vai ter fluxo de água, né? Enfim, tudo isso. E não menos importante, furos nos selos tanto do motor quanto dos coletores e quanto outros selos presentes ali. Inclusive, gente, eu vou deixar uma foto aqui, eu até peço desculpas. Eu falei do sistema de ar quente, mas tem um outro sistema também que é atrelado ao sistema de arrefecimento e que também pode gerar dores de cabeça se não observado e cuidado. O sistema de aquecimento de coletores. O que eu falo? Por que eu falo isso para vocês? Os coletores desses dois motores, no caso os coletores de admissão, são aquecidos pelo fluido de arrefecimento. Então, se você tem, por exemplo, uma corrosão num selo ou mesmo no próprio coletor, aquilo pode gerar um vazamento e pode te deixar na mão. Então, esse sistema de aquecimento do coletor, por estar atrelado ao sistema de arrefecimento, também deve ser observado, também deve ter reparações periódicas, e ele também é beneficiado quando você tem o cuidado, né, de sempre estar substituindo o líquido de arrefecimento e sempre estar revisando o sistema como um todo, tá bom? Bom, turma, agora eu vou falar para vocês aqui sobre alguns componentes do sistema que você pode observar no seu próprio carro, e principalmente numa situação de pane quais cuidados e quais procedimentos que você pode adotar para poder sair pelo menos daquela situação de emergência e chegar no lugar seguro, beleza? Vamos lá. Continuando aqui, eu não tenho uma bomba d'água, mas um dos elementos que também devem ser substituídos, principalmente quando a gente fala do motor daquele carinha ali, ó, é a bomba d'água. Ou seja, quando você faz as substituições periódicas da sua correia de distribuição, eu recomendo a você que também substitua a bomba d'água, porque naturalmente a bomba se desgasta. E no caso do motor 2.0,
ela atua na tensão da correia de distribuição. Acredite ou não, esse motor família 2, a bomba d'água sofre diretamente e atua também diretamente na tensão da correia de distribuição. Então, eu recomendo a você que, na medida do possível, se programe a quando substituir a correia dentada, você também substitua a bomba d'água. No caso do nosso Opala, isso é um pouquinho relativo porque, como eu falei para vocês, a bomba d'água dele é tocada pela correia aquela correia, né, do alternador, digamos assim, como muitos conhecem. Que na realidade no motor Opala ela toca a bomba d'água, bomba da direção hidráulica e, né, movida ali pelo virabrequim. Então, no caso do Opala, a gente costuma substituir ela a cada 2 ou 3 anos, dependendo da frequência de uso do carro, ok? Ou em caso de vazamentos ou ruído, tá? É muito comum ela apresentar um ruído do tipo chiado quando você funciona o motor e já é um indício de desgaste e naturalmente da necessidade de substituição da mesma, tá bom? Agora falando aqui de alguns outros elementos, meus caros. Vamos do mais fácil para o mais difícil. Já falamos do líquido de arrefecimento, ok? Falamos da bomba d'água e agora nós vamos falar da tampa, ok? A tampa do reservatório, que no caso aqui é uma tampa original, ok? GM, que eu utilizo no Monza. O que acontece, gente? Ao contrário do que muita gente pensa, isso aqui não é uma simples tampa. Ela controla a pressão de trabalho no sistema. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó. No caso do Monza, é uma pressão aqui, ó, de 140 kPa, quilopascal. No caso, se a gente traduzir isso em bar, que é uma unidade que a gente utiliza mais comumente no Brasil, a gente está falando de um bar. E como ele faz esse controle? Através dessa válvula que tem aqui no meio, ó. Tá vendo que tem um furinho? Tem uma válvula aqui dentro, gente. Tem o mesmo princípio da válvula que vai na panela de pressão, que a gente usa na cozinha. Essa válvula controla a pressão no sistema, tanto deixando a pressão atmosférica entrar no sistema, quanto aliviando o excesso de pressão quando você tem, né, a alta temperatura do líquido de arrefecimento. O líquido se expande e, naturalmente, transformado em vapor, essa tampa atua liberando ele para a atmosfera. Então, turma, de tempos em tempos é recomendável também substituir a nossa tampa. E de preferência por uma peça original, tá? Eu faço questão, no caso do Monza, como eu ainda encontro a tampa original por ser a mesma do Astra, do Vectra, enfim, eu faço questão de pôr a tampa original. No caso do Opala, infelizmente nós não temos mais a tampa original, então eu costumo utilizar de marcas conhecidas aí para evitar dores de cabeça, tá ok? Bom, então esta é a tampa do reservatório de expansão. Esse aqui, meus caros, é o famoso cebolão, ou falando tecnicamente, interruptor térmico. Essa peça vai rosqueada no radiador e essa extremidade fica em contato permanente com o líquido de arrefecimento. O que acontece, gente? Aqui dentro nós temos uma espécie de uma mola em alguns casos, em outros casos uma espécie de um gel que se dilata a uma temperatura estabelecida pelo fabricante da peça e principalmente pelo projetante do veículo, né? No caso desse cebolão, nós temos aqui um cebolão. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, provavelmente não. Ah, vou, ó. Esse cebolão, ele se ativa a 82 graus Celsius e ele se desativa a 68 graus Celsius. Ou seja, nós temos uma temperatura de ativação e uma temperatura de desativação. Então, o gel ou bimetal que tem aqui dentro, ele se dilata a ponto de fechar esse contato entre esses dois terminais, que geralmente é um positivo, tá? Ele se dilata a ponto de fechar esse contato, no caso aqui a 82 graus, e de abrir o contato a 68. Então, abrindo e fechando esse contato que ele gerencia o ligar e desligar da ventoinha, tá bom? Aí você fala para mim, pô, Fernando, eu tô numa emergência na estrada, eu tô vendo que a minha ventoinha não liga. Qual que é o primeiro cuidado que eu tenho que ver? Muito simples. Observe aqui que nós temos dois terminais, certo? Geralmente, aqui é só para ilustrar, tá, turma? Geralmente esses terminais estão ligados a um conector. Então você pode fazer um exercício simples. Com um pedacinho de fio, você faz um pequeno jump aqui, desse jeito.
E observa se após fazer o jump e ligar o motor, a ventoinha vai ativar. Se a ventoinha elétrica ativar, significa que teu cebolão está defeituoso. Inclusive, esse procedimento é um procedimento de emergência que você pode adotar justamente para deixar a ventoinha ligada direto e você ir com segurança para algum lugar. Mas você fala para mim, Fernando, mas se a ventoinha ficar ligada direto, meu motor vai trabalhar muito frio. Não, por quê? Lembra que nós falamos da válvula termostática? A válvula termostática é a torneira do sistema, ou seja, ela que permite com que o líquido de arrefecimento que está dentro do motor saia em direção ao radiador, ok? E naturalmente faça a troca do calor. Então, a válvula termostática, assim como o cebolão, também possui uma temperatura de abertura e fechamento. Então, se por exemplo, você está com a ventoinha ligada direto, que é uma situação que acontece, por exemplo, quando você liga o ar-condicionado, e a temperatura não é suficiente para manter a válvula aberta, ela se fecha, justamente para fazer com que o líquido presente dentro do motor fique represado no motor, garanta a temperatura de trabalho correta do motor e não fique fazendo uma troca constante com o radiador, né, e provocando uma baixa de temperatura muito grande do seu motor, que realmente é prejudicial. Esse é o principal motivo de você ter a válvula termostática e é o principal motivo de você manter. Eu sei que em lugares muito quentes o pessoal fala que eu deixo sem porque o motor vai ferver. Gente, o veículo foi projetado para rodar em lugares quentes, muito quentes e lugares frios. Então, o meu conselho é mantenha a válvula termostática do seu motor. Essa peça aqui, gente, é o sensor de temperatura do painel de instrumentos. Esse aqui, no caso, é o sensor do Opala. Ele funciona com o mesmo princípio do nosso cebolão. Porém, o cebolão é um interruptor térmico. Ele abre e fecha contato. Esse cara aqui não. Ele está em contato a todo momento com a fiação do painel. E através do contato do líquido de arrefecimento com essa extremidade, ele vai alterando a resistência interna presente nele e naturalmente aumentando ou diminuindo o fluxo de corrente que sai pelo fio plugado a ele. E esse aumento ou redução de fluxo de corrente é que vai fazer com que o nosso ponteiro suba ou desça, tá? Então ele tem uma resistência determinada, cada motor utiliza uma resistência diferente e essa resistência é casada com o indicador de temperatura do teu painel. Então tem muitos carros que às vezes o proprietário percebe que o marcador não é preciso e muitas vezes não é defeito no marcador. Pode ser que algum antigo proprietário tenha substituído o sensor de temperatura por um sensor incorreto, tá bom? Então fica esse cuidado aí para vocês também, tá ok? Sem falar que alguns carros, principalmente esses da linha GM, tem como você testar o funcionamento do seu marcador. Você desligando o fio que vai plugado aqui, você encostando ele no bloco do motor e observando o marcador, geralmente quando você faz isso, você fecha o contato total. Então o marcador vai a máximo. Nisso você já tem ideia de que o seu marcador pode estar funcional ou não. Se você tiver dificuldades, uma casa de painéis certamente vai te ajudar também. E aqui, gente, um elemento comum nos veículos antigos de apresentar desgastes, tá? Principalmente não. Essencialmente nos veículos com ventoinha elétrica. Relé e porta-relé. O que acontece, gente? Esses dois elementos, eles são responsáveis por receber a corrente chaveada do nosso cebolão, ok? E chavear a ventoinha. Porque essa corrente é uma corrente de baixa intensidade. Se você alimentar a ventoinha diretamente por esse cara aqui, em poucos minutos o fio vai derreter. Você pode ter até um curto-circuito. Então você precisa ter de um componente que faça esse contato, esse chaveamento, com um contato muito mais robusto, que no caso é o relé. Então a corrente sai desse cara aqui, chaveia o nosso relé e o relé transforma a ligação de baixa corrente em alta corrente para alimentar a nossa ventoinha. Então, você deve sempre observar se esses terminais elétricos aqui, ó, deixa eu ver se a câmera vai focar.
Aí, se esses terminais aqui estão derretidos, se por exemplo os pinos do relé estão superaquecidos, porque isso tudo pode gerar mau contato e naturalmente fazer com que a sua ventoinha fique inoperacional, ok? Fora aqueles componentes, turma, nós temos também os fusíveis. Não menos importante, na realidade até mais importante, é nosso fusível, tá? Quero que vocês observem aqui, esse aqui é um fusível de 30 amperes. Muitas vezes, quando a nossa ventoinha elétrica não está funcionando, pode ser que esse carinha aqui tenha queimado por uma situação de curto-circuito. No caso aqui desse exemplo, no nosso porta-fusível, ele vai montado aqui. Mas no seu carro pode estar na caixa central de fusíveis, pode estar em uma outra posição. Isso varia de carro para carro. Então, numa situação onde você tem um mau funcionamento da ventoinha elétrica, o primeiro elemento a ser observado é o nosso fusível. Antes mesmo das observações que eu comentei para vocês do relé e do cebolão, tá bom? Falando aqui, gente, agora da ventoinha elétrica. O que vale a pena vocês observarem de tempos em tempos? Observem, tá? Se a movimentação dela está livre, ó. Vejam que a hélice está girando lá. Isso aqui é um indício claro que o rolamento da ventoinha está conforme. Tempos atrás eu tive um probleminha com a ventoinha do meu Opala e eu tive que substituir. Inclusive uma curiosidade aí para vocês, tá? A ventoinha dos dois é idêntica. É uma ventoinha elétrica de 16 polegadas e inclusive intercambiável. Então eu tive de substituir a ventoinha do meu Opala, tá? Mas durou, né? 29 anos, dá para dizer que durou muito bem, certo? E lógico, gente, não menos importante, quando a gente fala de um sistema de arrefecimento com ventoinha elétrica, a conformidade da fiação. É muito comum a gente já ter fios muito velhos, enrijecidos por conta do uso, né, com mau contato, com zinabre, com terminais já danificados. Então isso tudo também precisa ser revisado, precisa estar em conformidade, melhor dizendo, né, para que você tenha um bom funcionamento da ventoinha elétrica. Bom, gente, basicamente os cuidados aí com o sistema de arrefecimento são esses. Agora falando um pouquinho de manutenção corretiva, que é o que foi feito nesse Opala e que infelizmente foi pesado. Por conta da ausência de troca desse cara aqui, eu tive que substituir nos dois carros tudo isso daqui, exceto a parte elétrica. Soma-se ao que a gente está vendo aqui: bomba d'água, mangueiras, que também, né, é um elemento que precisa de verificação periódica e substituição quando você tiver uma mangueira rachada, uma mangueira craquelada, ou mesmo com bolhas, né, que aí mostra que a trama interna da mangueira já foi rompida, tem que substituir. Ou periodicamente, se você, né, naturalmente cuida bem do teu carro aí, é algo que eu costumo fazer também, substituir as mangueiras de tempos em tempos. Bomba d'água dos dois, radiador dos dois, embora o radiador desse foi trocado pelo antigo dono, mas também já foi substituído. Já tive que substituir o radiador de ar quente desse cara aqui, todas as mangueiras do ar quente, nesse cara também foram as mangueiras do ar quente, mas o radiador foi mantido, e os selos dos blocos dos motores e dos coletores. Tudo isso já teve que ser substituído por falta de cuidado. E, gente, digo para você, quando você pega um veículo já um pouco mais rodado, um veículo antigo, como é o caso desses dois, em que o sistema foi negligenciado, infelizmente, não vai ser a troca do fluido de arrefecimento, a primeira troca, no caso, que vai garantir a proteção ou mesmo a limpeza do sistema. Você precisa fazer diversos enxágues, diversas trocas até limpar o sistema e ter a ciência de que, com essa limpeza, muito provavelmente componentes vão ser danificados. Então é por isso que eu disse para vocês no começo do vídeo. Geralmente, quando a gente pega um antigo, a gente já se programa para trocar todos esses elementos para não correr esse risco. Então a gente já faz o pacote corretivo, colocando tudo novo, incluindo, né, a limpeza do bloco, do cabeçote, para que o sistema fique realmente limpo. Ah, Fernando, mas eu não estou com grana, peguei o carro agora, queria saber o que eu posso fazer. Bom, você pode sim fazer a limpeza através de diversos enxágues ou mesmo da aplicação de determinados produtos
que fazem a limpeza do radiador. Mas você deve ter a ciência de que esse procedimento pode gerar problema. As manutenções preventivas e corretivas são basicamente essas. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu sei que o conteúdo ficou um pouquinho longo, mas certamente eu acho que é algo que vai ser de interesse de todos vocês. Deixa aqui meu abraço, se inscreva no nosso canal, deixa seu like. Se você tem dúvidas, posta aí nos comentários ou então mande um e-mail para nós. E até sábado que vem com mais curiosidades a respeito dos nossos antigos. Forte abraço, fiquem com Deus e até sábado que vem.